Olá pessoal, tudo bem? Olha, vocês sabem que eu sou diácono do rito maronita e gosto sempre de falar desse assunto, pois as riquezas, dos ritos católicos orientais são muito grandes, são bonitas as tradições e nós sempre estamos, então, de alguma forma, lembrando sobre esses assuntos aqui para vocês. E justamente entre os santos maronitas, São Charbel é o santo mais conhecido, o santo mais lembrado no mundo todo, devido à sua grande vida extraordinária e também aos milagres extraordinários que acompanham até hoje, São Charbel, a devoção a esse grande santo, enfim. Mas tem um outro santo maronita que chegou a ser professor de São Charbel, que também é maravilhoso. A sua vida vale a pena mesmo ser conhecida. Eu estou falando de São Namtala. São Namtala Kassab, A família Kassab é muito presente no Brasil. E São Namtala também é conhecido como São Namtala al-Hardini, pois Hardini é um vilarejo, onde nasceu esse santo, que fica no norte do Líbano. Bom, São Namtala, ele foi professor de São Charbel, viveu lá no Líbano no século XIX, E ele foi realmente um santo muito virtuoso. Bom, primeiro que ele, desde pequeno, demonstrou ser uma pessoa muito centrada, gostava de rezar, às vezes cuidava do rebanho, do pequeno rebanho ali que a família tinha. Ele se retirava em oração numa gruta, gastava tempo da sua vida rezando, mesmo na mais tenra idade. O nome de batismo dele é Youssef, José. E ele adotou esse nome Namtala, que significa graça de Deus, quando ele entrou para o noviciado da ordem libanesa maronita, lá no Líbano. Ele professou seus votos, fez os seus estudos, era muito estudioso, foi um grande formador de filosofia e teologia, já que ele gastou bastante tempo nesses estudos, e depois passou a ser formador dos outros monges. Foi ordenado sacerdote em 1835, viveu a sua vida com grande fama de santidade. São Namtala teve uma família numerosa, ele até teve outros irmãos e irmãs que também seguiram a vida religiosa, chegou a ter um irmão que se dedicou mesmo uma vida ascética, chegou a ser eremita, mas o próprio São Namtala não quis seguir essa vida do irmão, como eremita viveu mesmo no mosteiro, e se dedicava a algumas atividades simples, mesmo quando ele já ocupava altos cargos na ordem religiosa. Ele, por exemplo, trabalhava na encadernação, Ele trabalhava ali cuidando dos livros, das publicações antigas dos mosteiros, chegou a ser alfaiate também, e essas atividades manuais ele fez durante toda a sua vida, até mesmo nesse período, como eu disse, quando ele chegou a ter um alto cargo na sua congregação. São Namtala, ele tinha muita devoção ao sacramento da confissão. Ele mesmo se confessava com muita frequência e atendia também às confissões com muita frequência. Era devotíssimo de Nossa Senhora, se alegrou muito quando foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição no ano de 1854 pelo Beato Papa Pio IX. Ele se alegrou muito. São Namtala tem alguns exemplos na vida dele de alguns sinais da graça e até mesmo milagres, que Deus permitiu em sua vida. Alguns curiosos que aconteceu de forma singela, até mesmo na cozinha do mosteiro. Em uma ocasião, o mosteiro se preparava para fazer o capítulo, a reunião interna da congregação, e não tinha suprimentos suficientes para a alimentação dos monges. O monge que era responsável por isso percebeu que onde guardava o trigo tinha menos da metade, que não ia dar para todo mundo comer. Ele ficou desesperado, pediu ajuda. O padre Namtala abençoou a água e jogou sobre a cozinha, inclusive sobre aquele lugar onde se guardava o trigo. Tempo depois, o irmão responsável ficou admirado, pois de maneira miraculosa a quantidade de trigo se multiplicou. Voltou a encher o trigo, sem ninguém fazer nada, foi um milagre, e foi suficiente então para que aqueles monges fossem alimentados, por esse milagre dessa multiplicação do trigo. E também, em outra ocasião,
também relacionada ao trigo, o irmão responsável percebeu que havia muitas formigas que carregavam o trigo para o formigueiro e eles não estavam vencendo, né, aquela pequena praga ali que estava atrapalhando a cozinha do mosteiro. E também o padre Namtala abençoou a água, deu a outro religioso e disse: olha, joga essa água benta sobre essas formigas e vamos pedir a Deus que nos livre desse problema. E de maneira interessantíssima, o irmão começou a perceber que as formigas só carregavam o joio para dentro do formigueiro após a bênção com a água que São Namtala havia benzido, né? Um sinal simples, singelo da providência de Deus e de um sinal da preferência de Deus pelos seus servos que são fiéis a ele, né? São Namtala morreu no ano 1858, né, com o ícone de Nossa Senhora nas mãos. Ele morreu e entregou, né, as suas últimas palavras foi justamente uma oração de entrega a Nossa Senhora, na qual ele era muito devoto. A sua santidade era tão grande, começou a se espalhar, que até mesmo tinha um verbete em árabe, né, um trocadilho com o seu nome, né, uma espécie de jeito de falar que a pessoa fazia alguma ação nos moldes de São Namtala, né, como se fosse Hardana, né, Hardana, em homenagem à sua cidade Hardini, já que ele é conhecido como também Padre Hardini, né, desse vilarejo. Então Hardana ficou um trocadilho, né, quando alguém fazia alguma coisa muito nobre, muito virtuosa, nos modelos do Padre Kassab al-Hardini, ele dizia, né, que aquilo era Hardana, né, um trocadilho com o seu nome, porque ele realmente vivia essas belezas, né, essas virtudes heróicas como todo santo. São Namtala, esse professor de São Charbel, então, que foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2004, que foi a última canonização lá na Praça de São Pedro, presidida por São João Paulo II. Foi um dia maravilhoso, né? Porque outros santos extraordinários foram canonizados nesse mesmo dia. Santo Aníbal Maria de França, né, o fundador dos Padres Rogacionistas. Santa Giana Beretta Molla foi canonizada também nesse dia lá em 2004, né? Aquela médica maravilhosa, né, italiana. O São Luís Orione também, fundador, foi canonizado nesse dia. E São Namtala Kassab al-Hardini, né, esse grande santo então da ordem libanesa maronita. O corpo de São Namtala se encontra lá no Líbano, no mosteiro de São Cipriano e Santa Justina, que é o mosteiro que o próprio santo viveu e que teve um beato da igreja que viveu lá também, e que também o corpo se encontra no mesmo mosteiro. Aliás, o corpo desse beato Stefano, está incorrupto, né? Então, uma escola de santidade, né? Uma maravilha de santidade ali no século XIX, desses grandes homens que foram fiéis ao chamado que Deus fez a cada um deles. São Namtala é comemorado no dia 14 de dezembro, que foi o dia da morte dele. Ele morreu no dia 14 de dezembro de 1858. No mesmo dia, São Namtala, comemoramos um outro grande santo na igreja também, São João da Cruz, doutor da igreja, maravilhoso São João da Cruz. Olha só, que os santos da igreja, né, possam ser exemplos para nós que queremos viver que queremos viver bem a nossa vida cristã aqui na terra, e que eles intercedam por todos nós. São Namtala, rogai por nós, hoje e sempre.